Aí, turminha, bom ou não? Eletrozalesc na área de volta. Queria mostrar para vocês um método de instalação que o pessoal usa muito na região e é um método errado, porque ele traz vários riscos, é perigoso estar fazendo isso. E eu creio que eles acabam fazendo esse método de instalação por não conhecer, por aprender a fazer assim, um vai passando por outro e quando vê vira aquela bola de neve e o pessoal acredita que está certo. Então eu vou estar mostrando para vocês, ou eles fazem no sistema que é feito em roldanas, que aqui o pessoal conhece, mas seria os isoladores plásticos. O pessoal prega na madeira e está distribuindo a rede, né? Não é um método errado, porque até a própria norma NBR 5410, método F de instalação, ela fala que os cabos têm que estar defasado, no caso, ou afastado um do outro 3 vezes o seu milímetro, que na lógica acaba sendo bem mais, né? O pessoal faz a divisão dos fios ali, a distribuição dos fios na rondana, tudo afastado um do outro, né? E esse método existe, funciona, porém ele tem que ser bem feito. Alguns lugares eles acabam não usando esse método por questão de alguns roedores. Até pássaros acabam roendo o fio, então acaba não sendo mais viável esse método. Tem que ser o método em eletroduto ou em conduíte. Mas lógico, esse método aqui é 100 vezes melhor que isso, né? E o que acontece? O pessoal faz o seguinte, nessa instalação errada, ó, eles distribuem um cabo de neutro 10 milímetros, distribuem um cabo de fase das iluminação 4 milímetros, distribuem um cabo das tomadas 127 6 milímetros e um cabo de fase das tomadas 220 6 milímetros. O que acaba acontecendo aqui? Olha o erro. Um cabo 10 milímetros para estar fazendo tanto o neutro das tomadas o neutro da iluminação. Isso já está um erro grande, porque a própria norma já fala que tem que ser dividido neutro de iluminação com neutro de tomada, né? O cara usa um cabo 4 milímetros para a rede, para estar alimentando a iluminação, e usa um juntor de 20 no quadro, um quadro elétrico, que não tem lógica nenhuma tá fazendo isso, é jogar dinheiro fora e colocar em risco. Usa um fio 6 para as tomadas, que também não tem lógica nenhuma. Usa um disjuntor de 32 para as tomadas, tanto 220 para 127. E ele faz o seguinte, ó, vou tentar desenhar uma tomada aqui. Não liguem se não ficar tão bonito. Vou tentar desenhar uma tomada aqui para vocês verem. Vou desenhar mais uma aqui para a gente fazer que ela é 220. E mais uma que vai ser 127. Não ligue no desenho, pessoal. O que acontece? Aqui eu tenho neutro 10 milímetros, aqui eu tenho uma fase da iluminação de 4 milímetros, disjuntor de 20 que o cara coloca lá. Eu tenho um fio 6 milímetros com disjuntor bifásico de 32. E o que o cara faz? Ele quer puxar uma tomada 127, ele vai lá, pega o neutro, alimenta um polo da tomada, vai lá, vou chamar isso aqui de fase A e fase B. Aí o cara vai lá e pega a fase A, jogou na tomada. Aqui ele já tem o 127 dele. Ok. Agora ele quer o 220, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a fase A, vai jogar na tomada, e a fase B ele vai jogar na tomada. Leonardo, eu já tenho 127 e já tenho 220, ok. Mas eu quero mais uma tomada 127. O que ele vai fazer? Ele vai lá e vai pegar o neutro dele de volta, alimentou a tomada. Aí ele pensa assim, mas na tomada A, vamos chamar a tomada A e tomada B. Mas eu já tenho a fase A chegando na tomada A. Se eu puxar de novo a fase A para chegar na tomada B,
que vai acontecer? Eu vou ficar sobrecarregado essa fase, então eu vou balancear a fase. Eu vou pegar a fase B e jogar na tomada B. Na lógica desse eletricista, e na teoria ele estaria certo, balanceando as fases. Porém, como esse método é totalmente errado, se esse neutro se romper aqui, ó, rompi o neutro. As tomadas que estavam ligadas no neutro estão sem neutro agora. A instalação inteira está sem neutro. Imagine que nessa tomada A eu tenho um equipamento de som, um exemplo. A minha fase A vai passar pelo equipamento de som e vai retornar pelo neutro, porque ele não tem mais referencial do neutro, ele não recebe mais neutro. Ele vai tentar encontrar neutro em algum ponto. Como não existe o neutro, ele vai entrar no neutro, vai retornar pelo mesmo neutro e vai chegar até na tomada B. Ou numa iluminação. Mas nesse caso ele vai chegar na tomada B. Essa tomada B, que era 127, ela vai passar a se tornar 220. Mas como assim? Pelo simples fato que a minha fase A, que estava na tomada A, passou pelo equipamento lá, o som, retornou pelo neutro e chegou até aqui. Como não existia mais neutro, ele chegou até nesse ponto. Nessa tomada B, eu já tenho uma outra fase chegando nessa tomada. Eu tenho a fase B chegando aqui. Como eu já tenho a fase A dando retorno pelo neutro, chegando até na fase B, nesse ponto aqui eu vou passar a ter 220. Entende? Então o equipamento que estiver conectado aqui vai queimar. Tem muita gente que teima, que não queima. E queima. Se for um equipamento muito sensível, realmente queima. Eu já vi isso acontecer. Na prática dessas instalações, o que a gente pega é normal acontecer isso. Tem muita gente que fala, não, mas aqui não vai ter nem força de ligar o equipamento. Aí que tá, ele não vai ter, realmente não tem força de ligar o equipamento, mas ele fica dando aqueles picos de tensão e acaba queimando o equipamento. Teve uma obra ali que eu presenciei, até eu fui dar manutenção nessa obra, que o cara da entrega de material de construção acabou rompendo o neutro da concessionária de energia e aconteceu o problema de queimar 2 ar-condicionados por esse motivo. Os ar-condicionados eram 127. E o que acontece? Ah, não foi problema do eletricista, foi problema do cara que bateu no fio. Não. Errado, porque se o sistema dele fosse diferente, não tinha acontecido isso. Lógico, toda instalação que faltar neutro vai ter seus riscos, porém esse daqui é o dos maiores de acontecer isso daí. E então tudo que tiver neutro, iluminação, tudo vai passar praticamente a se tornar 220. E aí o que acontece? O cara usou lá na proteção dos cabos 6mm, usou um disjuntor de 32. Mas caramba, o cara usou um de 32. Colocou lá no quadro um disjuntor bifásico de 32. Uma primeira desvantagem, se ele desligar o disjuntor de 32, vai desligar tanto as tomadas que estão 127 quanto as tomadas 220. Vai desligar as duas. Segundo, como que o cara me usa um disjuntor de 32 para proteger esses cabos 6? Vai proteger os cabos 6, Leonardo? Vai, com certeza. Mas o cabo 2,5, quem que é o cara que vai estar protegendo? Entende? O cabo 2,5 em situações normais, ele vai trabalhar no máximo 24 amperes, é o máximo que ele vai conseguir manter, dependendo do método de instalação. Se ele tiver apenas um circuito dentro de um conduíte ou exposto ao ar livre, né? Porém, se ele tiver mais de um circuito passando junto de algum conduíte ali, esqueça. Ele não vai conseguir mais manter esses 24 amperes. E o que acontece? O cabo vai começar a derreter. E o disjuntor de 32 não vai nem ver isso aí. O cabo vai derreter no momento que ele se encostar, que vai desarmar o disjuntor. Mas até desarmar, é lógico, dependendo da curva e tudo mais, mas na lógica ele vai... Na lógica e na prática em si ele vai desarmar rápido. Porém, se é algum ponto que não pode ter presença de qualquer arco elétrico, qualquer coisa assim, isso aqui já se torna um perigo.
Porque às vezes o cara chega com fio 2,5, vou chegar um exemplo aqui, cheguei com fio 2,5 aqui, espalhei para 3, 6 tomadas. Desci lá, emendei lá no fio 6 e desci, fiz todas as derivações com fio 2,5. Aí eu começo a conectar um aparelho. Aparelho 1, aparelho 2, aparelho 3, quando vê, eu ultrapassei 15, 20 ampere, 24 ampere, tudo com cabo 2,5, e daí? Aí que vai começar a ter aquecimento, o cabo vai começar a derreter, o disjuntor de 32 não vai nem ver, porque ele tem aquela curva de não atuação ainda, que é 1.13, todos os disjuntores trabalham com essa curva de não atuação. E o que acontece? O disjuntor 32 não vai nem ver, você vai derreter teus cabos até chegar um momento que eles vão se encostar para fechar o curto, e aí sim você vai ter o desarme do disjuntor. Então o que acontece? Vamos dizer que eu tenho 3 circuitos passando junto, um exemplo só, né? Teu fio 2,5 já não vai conseguir mais conduzir 24 amperes, ele vai conseguir conduzir 15, ou até menos, 15, 16 amperes. Então o que tem que acontecer? O meu disjuntor tem que ser de no mínimo 16 e máximo 20, entende? No mínimo 10 e máximo 20 amperes para estar desligando esse circuito aqui. Por isso que você tem que colocar mais de circuito, particionar mais tua instalação, dividir ela. Não manter uma rede mestra, igual o pessoal chama, e sair fazendo isso daqui. Tem muita gente que, além de fazer isso aqui, vem lá do quadro com mais 2 fios 6 milímetros e faz para a cozinha. Aí na cozinha o cara distribui tudo com fio 2,5 e coloca um outro disjuntor de 32. Cara, isso aí não existe, isso aí é rasgar dinheiro fazendo isso daí e colocar a instalação elétrica em perigo. Ok? Eu posso tentar até trazer para vocês esse sistema aqui. De repente está distribuindo aqui com fiação para estar mostrando melhor. Mas isso daqui é um método que vocês não devem utilizar nunca. Jamais utilizar esse método aí. Outro, o cara coloca um disjuntor de 20 com fio 4 milímetros para proteger a iluminação. Não tem lógica nenhuma. Porque a iluminação ela trabalha com corrente baixa, o cabo 1,5 suporta 17 ampere e meio, dependendo do método de instalação de volta. A corrente maior que ele trabalha é 17,5. Então você imagine já com mais circuito dentro. E o que eu digo é circuito, não importa se você tem um pedacinho de eletroduto, de conduíte que esteja passando cabo, já era, passou dentro com mais conduíte e você não tem o que faça mais. Você tem que respeitar aquela forma ali. Aí o pessoal faz o que? Passa, um exemplo, isso aqui é forro de madeira. O cara, não sei se vai estar enxergando aí, o cara passa ali com os conduítes até para cima do forro de madeira, do forro de madeira ele distribui com os cabos todos expostos, né? Ok? Né? Aí ele já acha que dali para frente ele já não tem mais esse cálculo para se preocupar, mas não, é o mesmo cálculo. A partir do momento que você entrou com qualquer fiação em qualquer conduíte, esqueça, tem que ter esse cálculo. Que é aquele da tabela 36, 40 e 42, NBR 5410. Daí o cara vai lá e engrossa a bitola, a seção do fio, do fio neutro, e coloca um 10 milímetros, compensando tudo, para tentar compensar. Mas você pode ter problema em queimar a lâmpada precoce, fazendo esse sistema aqui. Pode ter, principalmente às vezes você liga alguma coisa na tomada, tua lâmpada já dá uma caída no próprio brilho dela, você já nota isso. Então é tudo por causa disso daqui. Por isso que você tem que ter dividido e balanceado as fases ali no quadro. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido a lógica em si dessa mini aulinha que eu dei aqui, de como você não está fazendo essa instalação, porque é super normal você pegar a instalação assim. Muita gente acredita que isso aqui está certo e acaba não levando em consideração o risco que ela tem na casa, tendo uma instalação assim, ok, pessoal?